Queridos irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Vamos nós, de novo, estudar esse assunto. E quero pedir a atenção dos irmãos para nós orarmos e para que Deus possa abençoar este momento de estudo, de aprendizado e desbloquear nossa mente para aprendermos um pouco mais a sua palavra. Que Deus possa repreender todas as setas malignas que possam ser projetadas pelo inimigo contra este estudo, não só dessa hora, mas dos momentos seguintes, e que cada pessoa que vier ouvir esta aula possa aprender alguma coisa, aplicar em sua vida e poder passar adiante este aprendizado, tá bom? Pai eterno, todo-poderoso, louvo a Ti, Senhor, te adoro, bendiga o Seu nome, na beleza da Sua santidade. E nesta hora eu te peço, humildemente, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para entender um pouco mais a Sua palavra. E também te peço que o Senhor repreenda toda a seta do mal, toda investida contra essa aula, esta obra, esse projeto que é do Seu coração. Espírito Santo, nos ensine a desfazer as obras do diabo, pois o Senhor nos deu autoridade suficiente para expulsarmos os espíritos imundos. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto sério que eu tenho para tratar com os irmãos é nesta primeira parte da aula, pois uma dessas aulas foi perdida. Acredito que sim, investida no inimigo, porque eu tentei de todas as formas enviar o arquivo e não sei porque a primeira parte da aula corrompeu-se e a segunda não. Mas eu estou enviando agora em nome de Jesus e esta aula vai dar certo. E não haverá projeto do diabo que possa impedir esta obra em nome de Jesus. Queridos, na postilazinha que eu fiz para os irmãos, eu estou trazendo um pouco da história dos orixás guias e sua atuação no nosso meio, contra nós, baseado nas escrituras sagradas, à luz da Bíblia. A história da origem da Umbanda e Candomblé surge, não se sabe onde nem quando. Estou lhe dizendo nem se sabe onde nem quando, do ponto de vista deles. Eles não sabem dizer quando surgiu, onde surgiu, por que surgiu. Nós sim, nós sabemos. A origem destes demônios está em Levítico 19:31. Pois quando o povo de Deus adentra a terra prometida, invadem, por assim dizer, atropelam com todos os que estão por ali. Deus os permite que habitem numa terra agora que mana leite e mel. A terra foi Deus quem deu. Deus deu-lhe posse por cumprimento de promessa a Abraão, quando Abraão ainda era Abrão. E graças ao nosso bom Deus, o povo pôde pisar os pés naquela terra prometida. Ao entrar na terra prometida, o povo descobre que não está sozinho naquele espaço e que eles têm que conquistar aquele ambiente para poder tomar posse daquela terra. Muito bem. A questão é que
Ao chegar na terra, ao colocar os pés na terra, eles descobrem uma multidão de nações corrompidas, nações idólatras, nações pagãs, por assim dizer. Pagão aqui no sentido de que não eram hebreus e nem vinham da linhagem dos hebreus. Lembre-se que Abraão é o primeiro hebreu. Hebreu vem da palavra Eber, que é uma pessoa que faz tenda. Então, logo após Abraão dar seguimento à sua genealogia, sua árvore genética, logo após entrarem no Egito aquelas 70 pessoas através de José, glória a Deus por isso, saem de lá mais de 3 milhões de pessoas do Egito. Isso 430 anos depois. E eles passam cerca de 40 anos no deserto. Aquela geração toda morre por desobediência a Deus, morre no deserto. Moisés o próprio não consegue entrar na terra, mas Josué e Caleb, os remanescentes, conseguem introduzir o povo na terra prometida. Ao chegar na terra prometida, Oséias 13 diz que o povo abandonou a fonte das águas vivas, abandonou Deus, esqueceu-se do Senhor, fartou-se da terra, gostou da terra, amou mais a terra do que a Deus. E ao chegar à terra prometida, é preciso Moisés, é preciso Josué ler os registros de Moisés, ler a história toda novamente para o povo, recapitular os 10 mandamentos, coisa que Moisés já tinha feito por mais de 40 anos. E explicar para eles, olha, se vocês me abandonarem, eu te abandono também. Está a bênção e maldição por aqui, etc e tal. E vocês, por hipótese alguma, devem se deixar ser levado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos povos que estão crescendo ao seu redor. Porque tem crente que acha que só existia o povo judeu. Não, irmãos. Lembre-se que Caim e Abel nasceram. Abel morre, Caim fica, Sete nasce, e os filhos de Deus se tornam os Sete, e os filhos do homem se tornam Caim. Quando Deus vira a página inteira, que mata todo mundo, em Gênesis 6, crescem 3 nações, Sem, Cão e Jafé. Sem são os semitas, que daí vem a linhagem de Abraão. Depois vem os cananeus, que já não são povos que querem ficar com Deus. Então, das três filhos de Noé, vai ter 3 divisões. Um povo que um dia vai dar em Sodoma e Gomorra, vai dar em Egito, etc, etc. O outro povo que vai se tornar o povo de Deus, que são os semitas. Já viu essa palavra antissemita? Semita vem de Sem, que é um dos filhos de Noé, de onde vem as tribos, de onde vem Abraão, de onde vem Jesus, certo? Então Sem, Cão e Jafé, os jefititas, que já vão ser outra nação, que já vão dar na mistura de raça ainda pior. Então o povo de Deus é um só, mas os filhos dos homens, né, por assim dizer, os filhos de Noé, 2 deles decidem viver amaldiçoadamente. Noé já profetizava isso, que eles seriam amaldiçoados. Então, quando o povo de Deus chega na terra, os que eram seus irmãos anteriormente, né, que agora não são mais, estão todos lá,
Só que o povo de Deus, os semitas, a nação que entrou na terra prometida, louvado seja Deus, quem está me ouvindo diga amém e glória a Deus por isso. Eles estão debaixo de uma promessa, daquela terra ser toda dele, porque Abraão passou por toda aquela terra, e onde Abraão colocou os pés, virou um limite. Há uma cerca espiritual ali. Né? Há uma cerca espiritual ali. Mas esse povo cresceu ao redor, tentando surrupiar aquilo que Deus já tinha prometido a Abraão. Aquela terra foi de Abraão, Abraão cavou poços ali, Abraão arrumou tenda e tal. Arou, plantou, colheu. Era dele. Como hoje tem a questão do Hamas, Hezbollah, que são facções criminosas que querem exterminar o povo de Deus. E ao redor de Israel, para roubar a terra, está crescendo uma falsa nação chamada Palestina, que nunca esteve ali, aquela terra nunca foi deles. É tipo um cigano que vão tentando tomar a terra, invadindo as terras. E ao chegar nessa terra, eles descobrem que esses outros povos, eles têm reis, eles têm deuses, não só vários deuses, e que cada deus deles representam um espaço. Existe o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus dos vivos, o Deus dos mortos. E Deus já tinha advertido isso. Olha, quando vocês chegarem na terra prometida, é só você ler Deuteronômio 28. Quando chegarem na terra prometida, vocês vão perceber que lá existem nações que não me adoram. E no meio das nações existem agoureiros, feiticeiros, necromantes. Necromante é a pessoa que consulta os mortos. Pitonisa, que é o povo que faz invocação a defunto, a quem já morreu. E Deus explica para eles, olha, eles não são deuses. São demônios. São anjos caídos que se apossaram da fé alheia para depois deturpar a fé do povo, a fim de que um dia matem eles e os leve para o inferno. Corrompa a alma e eles vivam uma vida de engano. Mas atenção, são demônios. Vão corromper vocês, vão destruir vocês, vão matar vocês. E Deus dizia, afastem-se deles, não se toquem neles, não conversem com eles, não falem com eles, não vão onde eles vão. Não comam as comidas sacrificadas deles, porque são comidas consagradas a demônios. Então ali surge ali o primeiro contato do povo de Deus com a arte das trevas. Mas atenção, a arte das trevas já estava ali. O povo de Deus é quem não tinha tido ainda a noção de que esse lado obscuro existia. Mas há muitos, desde que Noé saiu da arca, que você não vê a presença do demônio aparecendo. Mas ele está sempre atuando. E ele espera o momento de invadir a mente do povo de Deus. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, que à sua frente está aquele lugar onde manda leite e mel, parecido o jardim do Éden novamente. Os povos estão lá. E você vai ver Jericó, uma cidade que Deus mandou destruir, mas não era para pegar nada de Jericó. Em Jericó tem ídolo, em Jericó tem prostituição, tem prostíbulo, tem cabaré, tem centro de macumba, tem todo tipo de coisa. Né? Jericó é uma cidade amaldiçoada. Tão amaldiçoada que Josué disse, quem levantar essa cidade de novo, vai morrer filho, vai morrer gente, etc. E aconteceu.
Todo mundo sabe dessa história. A terra das palmeiras, onde eles... Era nas palmeiras mesmo, debaixo das palmeiras, que acontecia toda a patifaria. E também era assim, etc, etc. As nações inteiras que estavam ali na terra que era de Deus, do povo de Deus, todas elas estavam corrompidas por algum demônio, algum Deus daquele século, algum orixá, algum guia, algum bicho desse estava reinando naquele lugar. Mas o povo foi passando, o tempo foi passando, o mundo foi crescendo. O povo de Deus foi ganhando espaço, ganhando espaço. E nós chegamos no ano 1500, né? Houve o descobrimento do Brasil, descobrimento, achamento, desencontro, seja lá como for. Como é que surge o descobrimento do Brasil, para você que gosta de história, né? Tem um cara chamado Napoleão Bonaparte, que ele é um usurpador de nações. Ele está fazendo guerra contra todo mundo, ganhando as nações, empurrando o povo de um lado para o outro. E ele faz guerra contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra, e Holanda, França, e contra Portugal. E quando ele vai invadir Portugal, o infante Dom Henrique, Dom João, os reis de Portugal, eles têm uma visão, por assim dizer, espiritual. Eles são católicos. E eles já tinham estado passado por essas terras daqui, pelo Brasil. Os holandeses já tinham estado aqui, os franceses também. E decidiram então tomar posse dessa terra, vir para cá para instituir o governo de Portugal aqui, neste ambiente, colonizar esse espaço, nessa terra de ninguém, chamado por muitos de o quinto dos infernos, quer dizer, o lugar mais longe possível de se chegar. Eles chamavam assim esse lugar aqui, para você ter uma ideia de como é. Mas no mapa deles tinha lá escrito Terra Brasilis. E no mapa deles estava lá o nome Paraíso, ou Jardim do Éden. Eles acreditavam que aqui fosse um espaço tão bonito, tão lindo, quanto o Jardim do Éden. Assim como Ló também pensou, né? Então, ao chegar ao Brasil, já pulando muita coisa da história, né? Não convém agora ensinar sobre a história do Brasil. Eles vão chegar no Brasil numa época em que a escravidão era o comércio mundial. As pessoas ganhavam dinheiro escravizando as pessoas. E quem inventou a escravidão? Quem inventou a escravidão foram os africanos. Se você não sabia, fique sabendo. Os africanos inventaram a escravidão. As tribos africanas enfrentavam umas às outras, colonizavam umas às outras, destruíam umas às outras. E quando os brancos, os ricos, os maiores, as nações maiores perceberam que na África o reino estava dividido, os povos da África, eles viviam escravizando uns aos outros e eram fracos, por assim dizer. O continente inteiro africano era assim, cada tribo mandava mais, outra mandava menos, viviam se matando, se escravizando, os mais fortes ganhavam dos mais fracos. Então, o povo mais forte teve uma ideia: vamos fazer isso também. Só que o povo mais fraco, lógico, é o povo da África. A África é um pedaço do Egito que não quis a bênção do povo de Deus. E são amaldiçoados até hoje por isto, porque Deus disse a Abraão: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, etc e tal.
Então, neste mundo de escravidão, onde a escravidão era o ponto crucial, a coisa mais valorizada, os portugueses, por centenas de anos, foram colonizadores, colonizaram também alguns países da África. Você vai ver que muitos países da África falam português de Portugal. Moçambique, por exemplo, etc. Então eles vêm para o Brasil. E como vêm para o Brasil? Vêm para o Brasil com a ideia de implantar o reino português aqui, mas também trazer a famosa catequese, que é implantar, entre aspas, o reino de Deus. O pensamento católico deles é vir para cá para trazer o evangelho a este país. Ganhar os índios para Jesus. Estou usando aqui a palavra Jesus na forma católica de mostrar as coisas. Então a intenção deles é essa, é evangelizar mesmo, ganhar o povo indígena aqui. Tanto que eles vêm, eles aportam aqui, e o primeiro registro que há no Brasil, o registro é a carta de Pero Vaz de Caminha, você pode consultar na internet aí facilmente, em que o Pero Vaz escreve para o rei de Portugal e diz: olha, meu rei, aqui tudo que plantar se dá, mas principalmente o evangelho, porque eles são bem acolhedores. E muitos índios aceitaram aquela situação. Tem toda aquela história de que vieram, escravizaram, mataram o índio, e aquela coisa toda, e a maioria é conversa fiada, não teve nada disso. Pelo contrário, os índios receberam bem. Os registros mostram isso. Não houve força nenhuma. Com o tempo eles vão crescendo, vão chegando mais gente, e eles vão tendo que usar força para uma coisa, força para outra, e as guerras começam. Mas ao chegar aqui, irmãos, quem ouve diz amém. Ao chegar no Brasil, os portugueses descobrem, que os índios, eles têm seus rituais. Aqui começa a nossa história da aula, tá bom? Então, aconselho que preste muito bem atenção. Os índios têm seus rituais. Quais são os rituais dos índios? Eles consultam os espíritos da natureza. Os espíritos imundos, demoníacos, já estavam aqui, iludindo os índios. Os povos indígenas, veja, já eram escravizados pelos demônios há sabe lá quantos anos. Quanto tempo tem que eles já estavam aqui. E os índios consultavam a natureza como hoje, né? Tomavam chás alucinógenos, bebidas que deixavam em transe, drogas, né, por assim dizer, para transcender, para ver coisas além. Claro, depois de estar em transe, todo o espírito imundo aparece para eles ali. Eles consultam a natureza, consultam bichos disso, bichos daquilo. Cada um deles tem um tipo de Deus, cada um adora uma coisa, lua, sol, etc, etc, etc. Os índios, então, são esses povos que são escravizados por esses demônios, por assim dizer. Até então, ocultos, indeterminados e escondidos. Aí chega Portugal, misturado com centenas de escravos negros ou não, mas trazidos da África,
África, que era um pedaço da terra do Egito, um pedaço das terras oriundas que um dia foram povos de Deus, um pedaço daquele mesmo povo que estava à beira da terra prometida, que consultava demônios, que consultava mortos, necromantes, espíritas, videntes, agoureiros, feiticeiros, macumbeiros, que sempre tiveram à beira do povo de Deus lá atrás. Os irmãos estão entendendo? Amém? Como é que se constrói a história? Diga amém. Pronto. Então, traz esses negros para cá. Aí vamos usar aqui nas caravelas dos navios. E ao chegar aqui no nosso país chamado Brasil, que ainda não era um país, mas era apenas uma colônia, começam a se espalhar gente de todo tipo, de tamanho e lugar. E junto com este povo descem também os católicos. Católicos estes que já por si só na sua origem são propícios à escultura, imagem de fundição, a adoração a santos. Não estou dizendo que todos eles fazem, estou dizendo que são propícios. Coisa que foi proibida por Deus desde os primórdios. Não farás imagem de escultura e fundição. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Veja onde começa tudo. Deus disse: não faça imagem de escultura e fundição. Desce no Brasil a Igreja Católica com imagem de escultura e fundição e cria a primeira missa no Brasil, tá? Feita pelo padre José de Anchieta, assim que desce dos navios e tal, com o intuito de catequizar os índios. Ele levanta a imagem de uma cruz, certo? Os índios que consultam os mortos, os bichos da natureza, os demônios incubados, fingidos de guias, e desce agora das caravelas do navio para juntar índios, escravos negros vindos da África e Igreja Católica. Junta-se tudo ao mesmo tempo. Católicos, negros da África e índios. Na África, os negros já consultavam os mortos, já batiam tambores, atabaques, já tinha toda uma cultura de consagração e oferendas a todo tipo de demônio possível e imaginável, porque cada uma das tribos tem seus inúmeros rituais satânicos de bruxaria, satanismo e todo tipo de coisa que você pensar e imaginar. Já havia lá, desde a época da Terra Prometida. Só foram podando, emendando, criando e recriando. Então o que é que vai surgir aqui? Vai surgir uma coisa chamada sincretismo. O sangue de Jesus tem poder. O que é o sincretismo? Eles vão começar a usar imagens de uma cultura na outra. A palavra cultura vem de culto, cultuar, adorar, viu? Se você não sabia, fique sabendo. Então vão unir as três culturas, os três cultos. Culto católico, à base de imagem, de escultura e fundição. O culto pagão dos índios, em adoração à natureza, às ervas e tudo que for de coisa oculta e escondida, que nem eles mesmos sabem o que são. E o culto africano, que já vem com um peso espiritual muito grande, porque eles sabem o que estão fazendo. Então aparece o sincretismo. E os demônios, lógico, quem está por trás de todo esse pacote espiritual são os demônios.
Eles descobrem que em vez de bater de frente, é melhor unir. Então unem as três culturas começam a andar juntas. Os negros que começam a ir na missa, junto com os índios. Os católicos que começam a ir ao terreiro de Macumba, junto com os índios. Os negros e católicos que começam a ir à toca do índio. E tudo isso cresce misturado, cresce junto, apaziguado. No meio dessa história, quem surge? Surge a Reforma Protestante. Reforma Protestante da época do 1500, chamado de quinhentismo, a época do quinhentismo. Já expliquei para vocês aqui o que aconteceu. Então, quando Martinho Lutero, Zwingli, Wycliffe, Savonarola, etc., eles percebem que a Igreja Católica está indo longe demais, eles rompem com a Igreja Católica e começa a espalhar pelo mundo missionários crentes, agora chamados de protestantes. E no Brasil, vem as primeiras igrejas, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana. Já expliquei para vocês aqui. E aos poucos a igreja protestante também chega para pregar contra aquelas ações do sincretismo. E dizer, isso está errado, isso são demônios, e imagem está errada. Índio precisa aceitar Jesus como Salvador, deixar de ser adorador de matas e começar a adorar o único Deus invisível e real. E nós estamos aqui até hoje falando disto. Mas o que cresceu mais no Brasil nesse tempo? Foi se expandindo, os negros apareciam em tudo que era lugar, porque as capitanias hereditárias, a capitania de São Vicente em Pernambuco, a capitania de São Paulo, a capitania do Rio, a capitania aqui da terra de Veracruz, que é Salvador, Bahia. Lembre-se que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Então, Porto Seguro. E aí vem surgindo o Brasil inteiro, vem florando. Onde tivesse índio, os índios já estavam adorando os demônios. Agora vem os negros da África trazendo o candomblé e a umbanda. E o catolicismo também em tudo que é lugar do Brasil. Então unem essas três religiões principais e formam o sincretismo. E eles começam a descobrir que uma coisa tem a ver com a outra. Alguns demônios, alguns deuses tem a ver com o outro, parecido, olha... Lá nos índios lá tem uma tal de uma Vitória Régia, que é o nome de uma planta, mas que é uma deusa que apresenta-se de vez em quando nas matas. Ah, rapaz, então bom seria se a gente pudesse encontrar isso também em outras religiões. Tem razão. Lá na Umbanda, eles chamam de Iemanjá, porque ela trabalha com as águas. Ah, é? É. Pois na Igreja Católica Iemanjá também existe. Isso é um sincretismo religioso. Entenderam, irmão? Diga amém. Só que cá na Igreja Católica é com outro nome. É Santa Bárbara. Entenderam? Os irmãos estão entendendo onde é que chega a história? Tá dando para compreender um pouco? Tá dando para abrir um pouco mais a mente? Dando para aprender? Amém? Isso deveria ser ensinado nas igrejas, né? Deveria ser as primeiras coisas a se ensinar na igreja. Então, quando você vê a palavra agora sincretismo religioso, você já sabe o que é. Ecumenismo, culto ecumênico, que é tudo junto no mesmo pacote. Farinha do mesmo saco, por assim dizer. Pois bem, então eu já lhe dei a introdução histórica, para você saber como foi que surgiu tudo isto. Aí tem o ponto 1 na sua apostila. A origem dos cultos afro-brasileiros está ligada ao tráfico de africanos escravizados, especialmente povos iorubás. Esses iorubás no Brasil misturaram-se com crenças indígenas e o catolicismo popular, formando o candomblé e depois a umbanda. Então, candomblé
é a mistura dessas três coisas juntas. O candomblé não vem pronto. Ele é feito aqui. Ele é criado aqui. Vem todo esse aparato por trás, mas é aqui que eles começam a pegar mais coisas para colocar dentro da religião deles. Depois do candomblé é formado a Umbanda, que já é o aparato principal. O candomblé tem algumas coisas do católico, algumas coisas dos índios, alguma coisa da África, mas a Umbanda é o feixe principal. Certo? E em Salvador, Bahia, não podendo ser diferente, é criado um terreiro, que é onde o culto acontecia. O culto nesses terreiros, que é o ponto 2, é chamado de gira. Certo? As giras. É um culto onde o bicho baixa lá no corpo de um ser. A invocação, o demônio vem. O cara se consagra ao demônio. Passa dias jejuando sem comer. O demônio manda eles fazer tais e tais coisas. Eles fazem para abrir o corpo deles e receber a possessão por algum tempo. Tá? E ali não é possessão no sentido de que tomou a força e está se batendo, epilético, não. Eles abrem o corpo para que aquele demônio entre e passe um tempo ali. Então não é possessão no sentido de que o demônio quis invadir o corpo dele, mas que ele deu espaço. Aquele corpo pertence àquele demônio com aquele nome. Certo? Não adianta tentar expulsar demônio de macumbeiro que não vai sair. Porque ele não está ali forçado. Ele está ali porque o cara quer ele. Deu aquele espaço para ele, aquele corpo é dele. Então ele vai sair daquele momento, mas ele vai voltar pro corpo porque é dele. A não ser que o cara quebre o pacto, aceite Jesus como Salvador, aí com certeza ele vai morrer. O demônio vai destruir o corpo dele todo. Você já percebeu isso, que quando o macumbeiro se converte, logo logo ele morre. Porque o cara que alimentava aquele corpo físico saiu do corpo. O verme saiu do corpo, agora o corpo vai morrer, deteriorar, apodrecer, definhar. A não ser que Deus queira usá-lo para uma coisa muito mais forte, então Deus não permite que o demônio destrua o corpo. Mas o mais interessado de Deus ali é na alma. Então é criado o primeiro terreiro, chamado de Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador, Bahia. Casa Branca do Engenho Velho. Engenho Velho, tem vários bairros de Salvador chamados Engenho Velho, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho disso. Mas esse engenho velho aqui era realmente um engenho. Todo mundo sabe o que é um engenho, né? Onde antigamente os escravos vinham para trabalhar, para serem escravizados no Brasil, né? E esses escravos, eles estavam ali forçados trabalhando no cultivo da cana do açúcar, né? Aí você já está aprendendo um bocado de história aqui, né? E aquele espaço é chamado de engenho. Ali se cresciam gente, ali as gerações vinham. Não obstante a isso, quem que vai surgir? Mais um problema espiritual. No ano de 1804, surge um cara chamado Allan Kardec. 60 anos depois, Allan Kardec vai criar o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Esse Allan Kardec, ele descobre que dá para falar com os mortos. Na concepção dele, é uma coisa bíblica, que algumas pessoas conseguiram consultar os mortos, mas ele não sabe que por trás disso tem demônios. E ele vai fundar uma religião chamada Espiritismo, que não, a religião não foi fundada por ele. Já haviam essas consultas, mas ele vai dar um nome. Vai dar um nome até de evangelho. E aí, cai aonde também?
no Brasil, da França, vem pro Brasil. O Brasil agora tem espiritismo de Allan Kardec, candomblé, umbanda, catolicismo e indígena. 5 misturas. O que é que pode sair de bom disso aí, irmãos? Nada, né? Nada. Nós estamos aqui sobrevivendo pela graça de Deus, irmãos. Porque nós, evangélicos, estamos rompendo em fé mesmo aí, irmão. Rompendo as barreiras, porque a coisa é seríssima. Então agora, vão se fundar os terreiros. E como é que surge? Surge com o nome de Casa Branca do Engenho Velho. Essas casas brancas, que surgem primeiro com o intuito de invocar os mortos, mas na concepção deles, o início, como é que eles começam? Eles começam não para destruir as pessoas, mas para agregar as pessoas e trazer para si, para aliviar o sofrimento delas, etc, etc. Começa assim, começa com um pensamento bom, os demônios começam a baixar nos corpos, a aparecer nas sessões de mesa branca, a receber invocações e a introduzir na mente deles pedidos de oferendas. Eles começam a oferecer o produto da terra, eles começam a oferecer animais. Com o tempo, o vento dos demônios começa a mudar, eles começam a exigir que os negros façam pacto com eles para que alivie o seu sofrimento e mate os patrões, que a culpa é dos patrões. De repente eles começam a fazer bozó para matar os católicos, porque os católicos estão infringindo a sua religião. E de repente eles começam a se levantar contra os índios, e o sincretismo vai mudando. E de repente os demônios vai jogando um terreiro contra o outro. E terreiro tal, quem desce é fulano, terreiro tal, quem desce é Beltrano. E os demônios vão separando-se uns aos outros, fingindo se separar, é claro, e colocando uns contra os outros, de modo que viram religiões separadas, mas ao mesmo tempo unidas. E o que é que acontece? Na perspectiva deles, há as primeiras invocações no Brasil. Registro deles mesmos, do curso que eu fiz com eles mesmos, com um bandista. Os primeiros a aparecerem aqui, não são as pombas. Tá bom? O demônio primeiro que aparece é os demônios africanos. E os demônios africanos, eles são chamados de pretos, certo? E os pretos, que é chamado de preto velho. Velho por quê? Porque realmente ele é muito antigo. E os primeiros a aparecerem são esses que eu estou lhe mostrando aí, esses 4. É um demônio que ele desce no corpo de um negro, certo? E a primeira vez que ele desceu, registro deles, tá bom? Desceu no corpo de uma pessoa, o cara recebeu o cidadão, e o preto velho se apresentou, disse: eu sou preto, sou antigo, então pode me chamar de preto velho. Eu sou da África, de tal lugar assim, assim. E eu sou a reencarnação. Olhem como entra o evangelho de Kardec, o sincretismo. Veja como o demônio é safado. Eu sou a reencarnação de um preto mais antigo ainda. Então eu morri, mas eu não fui embora. Eu estou por aqui, protegendo todos os negros, protegendo vocês, protegendo os terreiros, certo? Desde que vocês ofereçam para mim alguns sacrifícios, eu protejo todos os negros. E como é a proteção, então?
Do que você precisa? Aí o que é que ele faz? Ele pede a caixinha do cachimbo. E faz o cara aí no fim do mundo procurar uma caixinha do cachimbo. E você vai ver lá a imagem do preto velho, o cara com um cachimbo. Porque aquela cachimbeira tinha um segredo dentro dela. Não sei, nem quero saber que lástima tinha lá dentro. Mas era algum pacto satânico que o cara que morreu com este bicho no corpo fez com ele. E quem obtivesse aquela caixinha com aquele cachimbo recebia também naquele corpo preto velho. Logo você percebe que aqui há uma consagração de elementos. Aquele elemento, aquele monumento, aquele negócio ali, aquele cachimbo foi consagrado a esse demônio chamado preto velho. Então criou-se a cultura do fumo, do tabaco, do cigarro, o cachimbo, começa por ali, o mascar fumo. E aí se cria, lógico, logo ao fundo dos terreiros, a criação de fumos, né? Os engenhos, açúcar, logo vem o fumo também. E aí surgem esses caras aí, o tal do pai, quer dizer, antes eles se apresentavam como irmãos. Certo? O primeiro que desce chama o cara de irmãos. Registro deles. Volto a dizer. Tá bom? Eles se gabam disso. Depois eles começam a se chamar de pai. Os demônios já começam a subir de categoria. Dizer, não pode ser irmão, é pai. Aí tem o tal do pai Joaquim. Que é ele, quando ele baixa no terreiro, ele é considerado como o dono da sabedoria. O cara que é inteligente, que vai fazer com que você abra os caminhos, que vai te dar uma direção, um norte. E Provérbio 3 você vai perceber que se a sabedoria não vem de Deus é coisa satânica. Tiago disse isso. Toda sabedoria que vem, né, que não vem de Deus, é vã, é satânica, é diabólica. O outro cidadão que aparece, chamado Pai Congo, esses caras apresentam-se hoje ainda, viu, com esse mesmo nome. Ele dá autoridade espiritual para que a pessoa estenda as mãos e cure um, para que a pessoa chegue lá doente e saia de lá curado. Trabalha com a falsa espiritualidade. A ideia de que a pessoa está avançando, uma coisa sobrenatural. Mas na verdade, aquele povo que recebe esses caras no corpo vive lá mendigando, doente, sabe? Se você entrar na casa de um cara desse, eu já tive o desprazer, não foi uma vez só, de entrar na casa de um desses aí. Pela entrada você percebe quem está ali. É aquele negócio sombrio, escuro, tudo apagado, tudo morto, fedendo a cigarro, fedendo a cachaça, fedendo a sangue. É um negócio tenebroso. Você vê em Isaías 8:20. O tal do Pai Benedito também, ele é o Consolador. E esse tal desse engano de consolo aqui, isso é um problema, porque esse cara, ele quando ele desce no corpo do preto lá, ele, sabe o que é que ele faz? Ele se deita com as mulheres. Para que as mulheres possam, por exemplo, a mulher tem um problema com o casamento. O marido dela não está conseguindo possuí-la, né? Para ficar uma coisa mais clara. O marido dela não está conseguindo ter relações com ela. Então o que é que esse Pai Benedito vem? Faz, baixa no terreiro lá. O preto que recebe o bicho que só desce nos pretos. Desce no cidadão lá. Aparece no corpo dele e diz, não, se você tiver relação com o Pai Benedito, a partir de hoje o seu marido vai entrar no cio, vai ter olhar só pra você, ele só vai gostar de você. O cara vai e deita com a mulher do cidadão e no outro dia o marido aparece apaixonado por ela. Veja como é o engano do consolo. Então o vovô, né,
cambinda, né? Que é o que dá conselho de engano, né? E aí, por assim dizer, surgem os pretos, que é o primeiro que aparece no Brasil, são os pretos, né? E chamado de pretos velhos. Por que são pretos velhos? Porque eles mesmos dizem que são dessa forma, tá bom? Então acredito que você já esteja aí aprendendo um pouco. Essa primeira parte da aula, essa aula é grande, a aula é grande. Eu estou dividindo aqui, né, para que vocês possam ter uma noção do problema espiritual que nós temos a nosso redor. Como na outro texto da aula já expliquei para vocês um pouco sobre as pombagiras, eu não vou ir muito além disso. Mas, só para explicar para vocês, as giras são cultos. E nas giras descem os Exus, nas giras descem os caboclos, nas giras descem as pombas. Tá bom? Veja o ponto 5 da sua aula, que são os caboclos. Os caboclos, eles vêm dos índios, certo? Lembra que eu falei dos índios? Então eles vêm dos índios, né? Dos indígenas, da parte da mata. Os demônios que foram trazidos da África, que foram alimentados aqui, cruzaram com os demônios, se encontraram com os demônios que estavam sendo alimentados nas matas. Daí você já sabe por que é colocado em matas virgens, cachoeiras, feitiçarias feitas nas matas escuras, os dominadores das florestas. Ali acontecem coisas tenebrosas mesmo. Então esses povos são chamados de caboclos. Caboclo já não é mais o negro e nem o branco, já é a mistura. O caboclo é o índio do cabelo, sabe, liso, que teve, que é misturado de raça, parente de preto com parente de branco, misturou tudo, sincretizou tudo e misturou tudo e bagunçou tudo. Quais são os caboclos que mais se apresentam nas matas? Pena branca é o que dá proteção às tribos. Falsa, né? Proteção. Os que fecham os corpos, sabe? Fulano tá com o corpo fechado. Por quê? Porque ele está com um caboclo chamado Pena Branca. E ele é chamado de Pena Branca porque justamente eles eram conhecidos por isso mesmo. De repente você vai ver o cara com um cigarro no ouvido aqui na orelha. Alguns andavam com a pena mesmo na orelha. Depois foi mudando. Eles podem andar com um boné branco, uma camisa branca. Alguma coisa branca ele tem que ter no corpo para o cara proteger, né? Tem também o caboclo chamado cobra coral, porque ele se camufla, né? É o cara que dá orgulho. E orgulho aqui não é só o sinônimo de pecado, mas é a pessoa que dá altivez, né? Que não se humilha mais pra ninguém. Sabe aquele cara que cresce na vida, aquela coisa toda, sabe? Que tem autoridade sobre todo mundo. Todo mundo tem medo dele, sabe? E bajulam, idolatram, tipo um Lula da vida, sabe? Esse Lula, ninguém me engana que ele gosta de alimentar esse demônio chamado cobra coral. Tem o demônio chamado Tupinambá. Você já viu falar nos Tupinambás? Que são tem até tribos chamadas Tupinambás, né? Tupi, Guarani, né? Tupi, TV Tupi, essas coisas. É chamado de engano cultural. É o cara que une as religiões, né? E aí no verso em cima aí você pode anotar os versículos e ir, né, observando isso. Lembre que eu já falei aqui, esse verso aí não é de versículo. Verso é a parte que fica em cima. Rodapé é embaixo e verso é em cima. Eu coloquei o nome verso para você anotar isso aí em cima no verso. Você pode imprimir essa apostila aí, deixar espaço em branco para você ir fazendo suas anotações. Dos caboclos tem um tal dos 7 flechas, que trabalha com adultério e feitiços. Isso lá nas matas virgens. Por exemplo, as tribos que moram lá, as pessoas que moram na zona rural mais afastada, quem mora perto das matas, né?
nas regiões onde é tomada de, como é que se diz, de Amazônia, essa área aí, eles trabalham por lá, né? Esses bichos eles andam por lá, é chamado de sete flechas. Veja que cá tem os Exus chamados sete facadas, Exu caveira, tranca-rua, Exu geral. Veja que são os mesmos bichos. Os mesmos demônios, eles só fazem mudar de área de atuação. Mas são os mesmos caras. Tem um sete flecha, tem um sete facada. Eu tenho o Cobra Coral, tenho o Zé Pilintra. Eles só mudam de lugar, mas são os mesmos demônios. Só mudam de nome, mas são os mesmos caras. E tem o Arruda. O caboclo chamado Arruda. Quem nunca viu alguém com galho de arruda? Ele usa as falsas curas. Por quê? Porque o cara, quando recebe no corpo uma doença, né? O cara que recebe uma doença no corpo, né? Normalmente ele recebe por quê? Porque foram eles mesmos que colocaram esse demônio chamado Arruda, esse caboclo Arruda. Então o que é que ele faz? Ele manda o cara ir lá e fazer um banho de folha. Sabe? O cara vai lá no Pai de Santo. O Pai de Santo vai lá e invoca. Quem é que vem aí? Aí quem vem é o caboclo Arruda. Chegou o caboclo Arruda? Chegou. Pronto. O que é que você me indica? Não, faça erva, faça tal erva. Você busca tal mata, em tal lugar. O cara faz uma reza lá, benze ele lá. E normalmente benze falando em Nossa Senhora, em Salve Rainha, falando em Santo Antônio, em São João, em São Benedito, em São Bento, porque é um sincretismo. Então dá aquela ideia de que não, nós somos católicos, mas ao mesmo tempo nós buscamos os orixás, os caboclos da mata e tal. Então o cara sai de lá curado, por quê? Porque a doença quem colocou foi eles mesmos e vira aquele ciclo vicioso de adoração a Satanás. Não é bom esquecer, nem fugir de que tem os demônios que trabalham contra a vida das crianças. Atenção, pais e mães aí, são chamados de herês, né? Os demônios chamados de herês. Quais são os herês que tem? Mais conhecido, Cosme e Damião, Doum, Mariazinha e Pedrinho. Você já viu naqueles encartes de criança? Olha, Mariazinha tinha 2 laranjas. Já viu? Pedrinho estava na aula e tinha 5 lápis. Vendeu 3. Quantos lápis Pedrinho ficou? Ali eles não estão ensinando as crianças, estão invocando o demônio chamado Pedrinho e Mariazinha. Por serem os nomes mais conhecidos. Então, o Cosme e Damião engana a inocência da criança. A criança sai bem e volta rebelde. Antigamente faziam isso, né? A gente participava de muitos carurus. A maioria aqui já participou. O tal do Doum é o rebelde. É a criança que aparece do dia para a noite com rebeldia, fazendo espasmo, fazendo chantagem emocional com os pais, mentindo, enganando, colocando o pai contra a mãe. Olha, papai, mamãe me disse isso. Principalmente eles trabalham muito, isso é o que Deus me revelou, que esses demônios aqui, chamado Doum, eles trabalham muito em casais separados, para jogar o pai contra o filho colocar as mães contra os pais. São separados aí para um ficar com raiva, com ódio do outro e não ter uma boa amizade e as crianças crescerem sem pai nem mãe. Certo? Tem a tal da Mariazinha, que é aquela, e não é pombagira não, viu? A Mariazinha é um demônio que traz facilmente as crianças a serem sedutoras, a se acharem mulheres, a se vestirem como mulheres, a sentirem desejos antes de formar o próprio corpo, a sonharem com o sexo antes da hora, a terem desejos sexuais antes da hora, sabe? A acelerarem o processo de maternidade antes da hora, a menstruação antes da hora, o desejo de beijar, de abraçar. É aqui também que surge a sedução. Essa Mariazinha, ela se apresenta nas crianças. Se ela baixar numa criança, a criança não percebe que está com ela. A criança não percebe que está com ela. As crianças têm que aceitar Jesus por causa disso, irmão. Aceitando Jesus, isso aí não pega nelas.
Mas a criança que não aceitou Jesus, que foi consagrada pelo pai e pela mãe aos demônios, rasparam a cabeça, levaram para o terreiro de macumba, ou já comeram um caruru algum dia, mas ainda não fizeram um pacto com Cristo, não foi quebrado o pacto, a aliança satânica. Essas crianças aqui, elas crescem com um ar de mulheres, de homens. E aí que surge o desejo nos homens da pedofilia. Desperta no homem adulto o desejo de ter aquela criança. Ele vê naquela criança como se aquilo fosse, como se ela fosse um adulto. Surge os estupros, surge a pedofilia, surge a aliciação de menores. Ele fica cego na hora, ele acha que vai saciar o desejo, ele não vê. Quem nunca viu um pai, nunca viu no jornal, na TV, um pai que estuprou uma criança recém-nascida? Essa Mariazinha que tem feito isso. Lógico que muita gente tá cego aí, não sabe disso. Mas esse demônio tem agido muito, irmão. Um pai que vai dar um banho numa criança e ele sente desejo pela criança, tanto macho como fêmea. Sabe? Hoje o negócio tá sério demais, tá indo muito longe. O Pedrinho é o que vicia as crianças nos jogos e nas travessuras, né? Doce ou travessura. Esse Pedrinho aqui vicia as crianças nos jogos, elas ficam dependentes daquilo. Só dorme com aquilo, só come com aquilo, só vive com aquilo. Viciam mesmo, literalmente, as crianças viram zumbis. Cada dia mais crianças agora já estão crescendo assim. Certo? E eu vou deixar para falar sobre os orixás na outra parte da aula, no restante da aula, porque a aula já está bem grande. Mas eu vou falar na próxima aula sobre os orixás e os Exus e as pombagiras, tá certo? Então fique atento aí, irmãos. Em nome de Jesus e até a próxima aula, viu? Fique atento aí.